Olá, sou a professora Alice Bianchini. Estou aqui hoje para dar só algumas dicas para vocês que farão prova agora neste domingo, a prova da OAB. Bom, eu queria começar primeiro com 3 dicas muito básicas. A primeira, claro, qual que seria? Estudem, Aproveitem os últimos segundos, converse com o seu pessoal da família, seus namorados, namoradas, filhos, com os parentes todos, dizem, olha, esqueçam de mim nesses últimos dias que eu tenho que me preparar agora para a OAB. Então, primeira dica, realmente não pode ser outra, senão estudar muito, aproveite esses últimos dias, ainda dá para aprender muita coisa nesses últimos dias. Segunda dica é a seguinte, vai estudando, pega firme e vai tomando muita água, porque você precisa de muita hidratação neste momento. Mas não toma água durante a prova, porque senão, principalmente as meninas, terão que ir até o banheiro algumas vezes, vai perder tempo na prova, isso não é legal. Terceira dica, rapidinha, para a gente começar a falar um pouquinho de direito penal, vamos trabalhar parte geral do direito penal. Relaxar. É tudo ou nada agora, não adianta ficar nervoso, não adianta ficar tenso, porque se você ficar nervoso, se você ficar tenso, você vai ter mais dificuldade, às vezes o sujeito fica olhando aquela questão da prova, não consegue compreender, não consegue entender, tudo isso por conta do quê? Nervosismo. Então, você não passou dessa vez, não tem problema, tem outra chance, lá em setembro tem mais prova, etc e tal, então fiquem tranquilos em relação a isso. Agora, claro, dê tudo de si, muita atenção na prova, cuidado com aquelas pegadinhas que são sempre existentes nas provas, então muito cuidado, muita atenção, relaxa, vamos fazer a prova tranquilo, tá bom? Combinado então? Muito estudo, aguinha durante o estudo, durante a prova, pouca, e também relaxar, vão com calma, com muita tranquilidade, que assim você consegue compreender bem as questões que estão lá na prova. Bom, falando isso, então vamos começar com algumas questões. Nós vamos falar do tempo do crime, do lugar do crime e nós vamos falar também um pouquinho de concurso de agentes. Esses seriam os temas que nós trabalharíamos agora nessas dicas para o próximo domingo. Desejando a todos já, de plano, uma excelente sorte, muita tranquilidade nesta prova. Vamos começar então falando do tempo do crime. O tempo do crime está lá bem no comecinho, é um dos primeiros artigos do nosso Código Penal e vocês vão ver aí na tela o artigo 4º. Então a gente começa analisando aqui o artigo 4º. O artigo 4º, tempo do crime, vocês podem observar aí que vai falar de algumas coisas, Então você tem, considera-se praticado o crime no momento da ação, muito importante, deixa eu voltar aqui, isso, no momento da ação ou omissão. Perceberam isso aqui? Muito importante. Ainda que outro seja o momento do resultado. Veja, se é outro momento do resultado, significa que nós não precisamos nos preocupar com o resultado. E aí nós temos o quê? Ação ou omissão, na verdade, nós vamos encontrar como sendo a atividade. Isso aqui é a atividade. Que atividade é essa? Ora, se eu estou falando de ação, eu estou falando de um crime comissivo, certo? Comissivo. Se eu estou falando de omissão, eu estou falando de um crime omissivo. Então, nós temos aqui as duas espécies de crime em relação à ação. Pode ser uma ação comissivo ou uma omissão, é o crime omissivo. Agora, só para a gente completar esse quadrinho aqui, nós temos então aqui a atividade, temos outras teorias. Nós estamos falando agora do tema teorias do tempo do crime. Quais seriam as teorias? Atividade. Nós temos uma outra teoria, que é a teoria do resultado, e nós temos também a teoria chamada mista. E ela também tem um nome um pouquinho estranho, ou ubiquidade. Lembrando aqui que ubiquidade não tem mais o trema, Agora, dessas teorias todas que nós temos, que existem, que são possíveis, claro que o nosso Código Penal adotou aqui a teoria da atividade. Então, nós temos a teoria da atividade, que ela é adotada pelo nosso Código Penal. Bom, a partir dessa informação que nós temos, a adoção da teoria da atividade, nós podemos discutir algumas coisas. Primeiro, pode voltar aqui para mim, então. Primeira discussão que a gente tem que fazer é o seguinte, para que serve saber que o nosso Código Penal adota, no que tange o tempo do crime, a teoria da atividade? Olha, serve para várias coisas. Vamos pensar numa aplicação de uma lei, então uma lei que entra em vigor. Será que a gente vai aplicar essa lei agora ou será que a gente não vai aplicar essa lei? Qual é o tempo do crime, qual é o tempo dessa lei? É uma aplicação. Outra aplicação que ocorre com bastante frequência é a questão da menoridade.
Será que o sujeito ele era menor ou não era menor quando ele praticou o crime? Qual é o tempo do crime? Quando que eu vou regular exatamente o tempo do crime? Principalmente, e aí vem a grande dica, exatamente essa. Se a ação ou a omissão aconteceu num período e efetivamente o resultado aconteceu em outro período. Então, o nosso código é muito claro em relação a isso. A teoria que nós adotamos no Brasil é a teoria da atividade. O que vale é exatamente a ação ou a omissão, ainda então que o outro seja o momento do resultado. Depois eu vou falar mais algumas coisinhas sobre isso e agora eu vou trabalhar alguns temas de aplicação dessa teoria da atividade. O que nós temos em relação à teoria da atividade, então? Primeiro, vamos falar um pouquinho da menoridade. Sabemos que com 18 anos, a pessoa já é responsável criminalmente. Não responde mais pelo ECA, passa a responder penalmente pelos seus atos. Agora, o detalhe. O sujeito, ele fez aniversário, está no 18º ano de vida, e ele comete o crime exatamente nesse 18º ano de vida dele. Ele vai responder ou não vai responder? Ou seja, há necessidade de saber se ele efetivamente completou 18 anos e para isso eu preciso saber se ele nasceu de manhã, de tarde ou de noite, exatamente a hora do nascimento dele, ou se despreza o horário do nascimento dele, sendo considerado somente o dia. Então, a segunda resposta é a correta, ou seja, eu não preciso me preocupar com o horário de nascimento. Ainda que efetivamente, biologicamente, ele não tenha completado 18 anos, porque ele nasceu só à noite e ele cometeu o crime no 18º ano da sua vida pela manhã, não tem nenhum problema. Para o nosso Código Penal, ele já seria responsável criminalmente, porque ele já teria completado 18 anos, certo? Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar. Vamos falar um pouquinho ainda de menor. Digamos que esse mesmo menor, ele cometeu o crime de manhã, e efetivamente ele já vinha cometendo o crime antes e esse crime é um crime permanente. Lembra do crime permanente? É aquele que você vai, se prolonga, a ação se prolonga no tempo. Qual é o exemplo mais clássico que nós temos de crime permanente? É o crime de sequestro. Então esse menor, que ele era menor, porque daí ele completa 18 anos, mas ele começa a fazer o sequestro, praticar o crime de sequestro, quando ele ainda tinha 17 anos. Então ele inicia o crime, ainda com 17 anos, chega aos 18 anos, ainda está praticando o crime, porque o crime de sequestro ele é um crime permanente, e a pergunta que se faz é exatamente essa. Ele responde penalmente, pelo Código Penal, lá no crime de sequestro, ou ele responde pelo ECA? A questão é muito simples. Ora, vamos pensar, uma questão de lógica. Se quando ele já fez 18 anos, ele continua praticando o crime, é claro que ele vai responder por esse crime pelo Código Penal, certo? Então, vai responder sim pelo crime pelo Código Penal. Uma questãozinha um pouquinho mais complexa. Ainda vamos ficar com esse menor. Então, digamos agora que a situação é um pouquinho diferente. No lugar dele praticar um crime permanente, o que ele fez? Ele praticou várias infrações. Algumas infrações quando ele era menor, outras infrações quando ele já tinha completado 18 anos. Continuamos na lógica, vamos pensar. Ora, agora não é a mesma infração, não é crime permanente. São crimes diferentes. O que acontece com ele? Ele responde pelo ECA, claro, quando ele tinha menos de 18 anos, e a partir do 18º ano do seu aniversário, ele vai responder penalmente. Muito simples, muito fácil, é só pensar um pouquinho, é só colocar a cabeça para funcionar, porque é muito lógico, tudo isso tem uma lógica muito tranquila em relação a isso. Ainda para falar de um último tema dessa parte aqui, do tempo do crime, nós temos o seguinte: a gente deve considerar o horário de Brasília? Ou a gente deve considerar o horário de verão? A gente deve considerar o fuso horário do local? Como que a gente deve fazer? Imaginando que nós temos situações, ocasiões aqui no Brasil, que nós temos até 3 horas de diferença de horário. O que vale? O horário de Brasília ou do local do fato? Claro, vamos pela lógica, né? Que vale o do local do fato. Então, se no local do fato ele ainda, este menor, vamos continuar com esse menor aqui, né? Olha quantos crimes que ele já praticou. Mas imaginando que este menor, no local do fato, da ação ou da omissão, efetivamente ainda não era meia-noite e, portanto, ele ainda não tinha completado 18 anos, ele não responde penalmente, ele responde somente pelo ECA. Então, o que interessa é o horário do local da ação ou da omissão, certo? Agora, vamos pensar um outro tema. O outro tema agora, e eu já vou voltar daqui a pouco para este, o outro tema é o lugar do crime, certo? Então, nós falamos do tempo do crime, quando que eu digo que o crime efetivamente, que momento que eu digo que ocorreu esse crime,
E agora eu vou falar do lugar do crime. O lugar do crime é um pouquinho diferente aqui, conforme vocês podem observar comigo. Artigo 6º. O que vai dizer o nosso artigo 6º do nosso Código Penal? Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Perceberam a diferença aqui? Olha só, nós temos ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde produziu ou deveria produzir o resultado. Nós não desprezamos mais a questão do resultado. Então, se a gente voltar lá para aquele quadrinho, né, vou fazer aqui de novo com vocês, das teorias, e nós tínhamos então a teoria da atividade, porque todas elas valem aqui também, tá? Então, nós tínhamos a teoria da atividade, a teoria do resultado, e nós tínhamos aquela outra teoria, que é a teoria mista ou da ubiquidade. Ora, o que vai acontecer aqui? Percebam que o nosso artigo 6º, quando fala de lugar do crime, já trata da questão de uma forma um pouquinho diferente. Porque o que nós vamos encontrar? A teoria adotada pelo nosso Código Penal é a teoria mista ou da ubiquidade. E é muito fácil entender isso aqui, principalmente se a gente compreende uma questão importante, que é a seguinte: nós estamos aqui falando de um tema chamado soberania. Soberania. Por que nós estamos falando de um tema chamado soberania? Porque o que nós aplicamos aqui é a regra quando a gente chama dos crimes à distância. Certo? Essa distância aqui não tem crase. Pode até usar, mas o mais correto é não usar com crase. Então, crimes à distância. E por que eu estou falando da soberania? Porque o que interessa quando eu estou falando de crimes à distância é exatamente isso aqui, ó. São crimes praticados em 2 ou mais países, certo? 2 ou mais países. E aí, claro, por uma questão de soberania, né, por uma questão aqui de soberania, o que vai interessar por uma questão de soberania? Tanto faz. Ora, se o crime começou, se a ação ou a omissão aconteceu no Brasil e o resultado não aconteceu no Brasil, não tem problema. Se for ao contrário, se o resultado aconteceu no Brasil, mas a ação ou omissão não aconteceu no Brasil, também não tem problema, porque o que vale, seja na ação ou omissão, ou seja, na situação do resultado, o que vale é exatamente a lei brasileira, porque considera-se que esse crime tenha acontecido aqui no Brasil. Então, perceberam que esse artigo 6º aqui, bem no comecinho do nosso Código Penal, tem a ver com a questão do direito internacional penal. Essa que é o tema que está sendo colocado aqui. Então, imagine que um crime começou a ser praticado na Argentina, por exemplo, e o resultado aconteceu no Brasil, ou vice-versa. Um crime começou a ser praticado no Brasil e o resultado se deu na Argentina, tanto faz, por isso que a teoria mista ou da ubiquidade, tanto faz, vai ser considerada a lei brasileira para incidir nesse caso, certo? Então, o local do crime vai ser considerado como sendo o Brasil por uma questão de soberania. O que a gente quer chamar a atenção? E vamos voltar aqui para o slide. Tomar muito cuidado, pessoal. O cuidado que a gente tem que ter é exatamente o seguinte: isso aqui é diferente daquela regrinha que nós vamos encontrar lá no artigo 70, e agora nós estamos no Código de Processo Penal. Porque o artigo 70 do Código de Processo Penal está falando de uma outra coisa, que é o crime plurilocal, certo? Então, crime plurilocal. Ficou meio confusinho, mas eu acho que deu para ler ali, né? O crime plurilocal. Então, esse aqui eu vou arrumar um pouquinho para ficar mais fácil de entender. Essa regra do artigo 70 do Código de Processo Penal tem a ver com uma coisa completamente diferente. Deixa eu chamar uma atenção aqui para vocês com essa flechinha. Porque aqui o que nós estamos falando é de uma situação em que nós temos duas ou mais, só que não são mais países, agora são 2 ou mais comarcas. Entenderam aqui a situação? Uma comarca iniciou, o sujeito começou a praticar o crime numa comarca e terminou em outra comarca. Isso aqui, então, são regras completamente diferentes. E aqui nós estamos falando de regra do quê? De regra de competência. Qual é o juiz de qual comarca que é competente para julgar e processar esse caso aqui, certo? Então, percebam, 2 coisas completamente diferentes. Se a gente está falando aqui no artigo 6º, o que nós vamos encontrar no artigo 6º? Nós vamos encontrar uma regra que diz respeito ao direito internacional penal, para dizer qual é o local do crime, para dizer quais são as leis de qual país que vão incidir.
Então, nós estamos falando de crimes à distância, é uma classificação chamada de crimes à distância. Quando a gente vai lá para o nosso Código de Processo Penal, no artigo 70, nós estamos falando de crimes que aconteceram, é a mesma coisa. Iniciou a execução num e o resultado aconteceu no outro, mas são comarcas diferentes. E o que a gente vai estabelecer são as regras para saber qual é o juiz de qual comarca que vai ser o competente. Vocês estão curiosos para saber, afinal de contas, qual é a regra que vai incidir, então, no artigo 70 do nosso Código de Processo Penal? Bom, o artigo 70 do nosso Código Penal, na verdade, ele vai exigir que a gente tenha duas compreensões. A primeira compreensão é se o crime foi consumado e a segunda compreensão é se o crime foi tentado. Se o crime foi consumado, estamos falando de Código de Processo Penal, só fazendo um parentezinho aqui, porque a nossa matéria é parte geral do Código Penal, mas vamos fazer um parentezinho e eu me lembro da minha época que eu dava aula de processo penal há muito tempo atrás. O que nós vamos encontrar aqui então? Vamos lá. Competência, qual é o juiz competente? Artigo 70 vai dizer assim, primeiro, o crime foi consumado? Se o crime foi consumado, vai ser o do local da consumação. Se o crime foi tentado, vai ser o local do último ato de execução. Então você tem que saber qual é o último ato de execução e vai ser exatamente o juiz daquela comarca do último ato de execução é que vai ser competente no caso do crime tentado. No consumado, então, é o local da consumação. Perceberam como é completamente diferente as regras? Então, não tem que entender isso. Uma regra de processo penal, outra regra é de direito penal. E por isso que nós temos essa diferença de tratamento aqui. Agora, eu queria voltar para o slide lá, primeiro que a gente trabalhou, para a gente falar uma coisa aqui que é importante. Quando a gente fala do tempo do crime, e a gente fala da teoria da atividade, né? Então, eu mencionei aqui para vocês, né, que nós temos a teoria da atividade que vale aqui, né, no tempo do crime. Agora, aí vocês vão dizer, professora, agora me ajuda numa coisa. Estou lá fazendo a prova, nervoso, aflito e tal, e eu já não me lembro. Eu sei que tem uma teoria que se aplica para o tempo do crime e outra para o lugar do crime. Eu já não me lembro mais qual que aplica qual. Então eu digo para vocês, respire fundo e pensem numa lógica. Se eu estou falando de tempo do crime, se eu vou aplicar, por exemplo, para saber se o sujeito era menor ou ele era maior quando ele praticou o crime, ficaria muito confuso se eu trabalhasse com a teoria do resultado ou a teoria mista. Por quê? Porque como é que eu vou esperar, então, o resultado, que às vezes demora, imagina num homicídio que o sujeito dá um tiro numa pessoa e a pessoa vem a falecer 6 meses depois, o resultado acontece 6 meses depois, imagine o tempo que eu levaria para descobrir se aquele sujeito, então, eu vou poder processar ou não vou poder processar aquela pessoa. Então, pela lógica, qual que é o melhor? Qual que é o mais tranquilo? Qual que é o mais fácil? É trabalhar exatamente a teoria da atividade e foi isso que o nosso legislador de 84 fez, estabeleceu como critério para o tempo do crime, teoria da atividade, não interessa o resultado. Eu tenho que resolver logo. Vou processar essa pessoa, ele era menor quando praticou o crime ou não era menor quando ele praticou o crime? Qual é a lei que vai incidir no caso concreto? Eu tenho que saber exatamente isso, eu tenho que trabalhar com rapidez nessa questão. Quando a gente vai falar, né, do lugar do crime, o tema que a gente tem que lembrar que o lugar do crime aqui é direito internacional, questão de soberania. E aí interessa para o Brasil poder processar e julgar determinados crimes, independentemente se o resultado aconteceu aqui ou se o início da execução aconteceu aqui, ou se efetivamente a ação ou omissão aconteceu aqui. Porque independente disso, o Brasil quer ser competente para julgar e processar aquele caso, certo? Então essa que é a lógica que eu queria trabalhar com vocês.